Bem-vindo ao caminho para US$ 1 milhão. Vamos direto ao gráfico do Bitcoin de hoje no período de 4 horas. Primeiro, farei um resumo rápido do que ocorreu no último dia. Depois, darei uma análise detalhada do Bitcoin em prazos longos e curtos. Então, o que aconteceu no último dia? Bem, aqui. Quebramos abaixo do nível Fibonacci 0,236 em cerca de US$ 67 mil. Depois, caímos para o próximo nível Fibonacci. Este é o nível Fibonacci 0,382 em cerca de US$ 65,5 mil. Porém, mantivemos esse suporte e quebramos a tendência de baixa de curto prazo, levando a outro movimento de alta aqui. Não acho que estejamos totalmente seguros, já que não superamos as máximas anteriores, mas é um primeiro sinal de alta, pois recuperamos o nível Fibonacci 0,1236 novamente. Então, o que busco no curto prazo para o Bitcoin antes de olhar o longo prazo? Bem, primeiro estou observando estes níveis de Fibonacci aqui. Estou considerando o pico recente até o ponto mais baixo no gráfico. Vemos que estamos testando o bolso dourado de Fibonacci agora, entre 67,9 mil e 68,1 mil dólares, que deve ser uma forte resistência de curto prazo, não só por ser o bolso dourado, mas também por estar próximo aos picos anteriores. Se ultrapassarmos e negociarmos acima de 68,1 mil dólares, será um primeiro sinal de alta no curto prazo. Espero que recuperemos esse nível hoje ou amanhã e no fim de semana flutuemos acima desse bolso dourado. Isso nos dará uma configuração clara para a próxima semana. Se cairmos abaixo do bolso dourado de Fibonacci novamente, isso deve ser um sinal de baixa muito fácil de identificar e, claro, enquanto estivermos acima, devemos esperar mais alta depois, mas por hora não rompemos o bolso dourado de Fibonacci e devemos ficar atentos a possíveis rejeições nos prazos menores. Se quer acesso à minha análise em tempo real para aproveitar esses movimentos no mercado, junte-se à comunidade Rumo ao 1 milhão no Discord, onde aviso sobre eventos importantes. Pode participar de graça com o link na descrição do vídeo. Depois de verificado, vá ao canal de sinais e siga os passos para ter acesso grátis. Como vê, meus sinais recentes foram postados aqui. Tenho várias negociações boas, assim como pessoas seguindo esses trades. Então, estamos ganhando na comunidade Rumo ao 1 milhão. Você encontra o link na descrição do vídeo. Agora vamos passar para a análise de prazo mais longo do Bitcoin. Primeiro, neste gráfico diário. Aqui vemos um padrão de xícara e alça que já rompeu para cima e tivemos uma bela fuga e agora um reteste desse ponto de rompimento. Então a questão é, veremos a retomada daqui seguindo o padrão típico de rompimento, reteste e retomada? O que você deve saber é que, enquanto negociarmos acima desta linha de tendência ascendente, neste ponto do rompimento, o Bitcoin está mirando 80 mil para seu preço. Portanto, enquanto o Bitcoin não fechar uma vela diária abaixo deste ponto de rompimento aqui, espero que eventualmente cheguemos perto dessa meta de preço de os 80 mil e permanecendo neste gráfico diário. Se olharmos para este canal descendente do Bitcoin, isso também ainda está rompendo para cima, mesmo com essa recente queda aqui, porque novamente parece um rompimento e reteste deste ponto de rompimento aqui, e agora uma possível retomada para cima depois disso. E novamente, enquanto não quebrarmos abaixo dessas máximas anteriores com fechamentos confirmados, espero uma retomada aqui. Embora, claro, devamos considerar os vários prazos, porque, de novo, como mostrei antes neste vídeo, nos prazos menores, temos que quebrar níveis críticos de resistência primeiro. De qualquer forma, neste prazo semanal, isso também não parece tão ruim. Estamos numa semana vermelha após essa bomba massiva para cima na semana passada. Porém, rompemos acima das máximas anteriores com fechamento confirmado no prazo semanal. E esta semana parece um reteste das máximas anteriores nesta caixa roxa, com um bom salto até agora. Agora, ao mesmo tempo, devemos considerar o padrão em que o Bitcoin está sendo negociado, que é este padrão de cunha em expansão, geralmente indicando aumento de volatilidade ao longo do tempo, conforme avançamos para a parte inferior e superior desta faixa aqui. Então, tecnicamente, neste padrão, há pouco espaço para alta, já que o topo está em cerca de 69,5 mil. Portanto, devemos esperar resistência neste topo, mas se rompermos acima, será outro sinal de alta nos prazos maiores. E isso também se alinha com o rompimento no RSI semanal, que é o indicador de impulso do Bitcoin. Pegamos bem esse rompimento no canal, porque na semana que rompemos acima da linha de tendência descendente no RSI, ele se alinhou com estas duas velas aqui, quando negociávamos a cerca de 55 mil. Estávamos nessa tendência de baixa, e então pegamos essa mudança de impulso. E depois disso vimos esse belo movimento de alta de cerca de 25% até agora. Obviamente, estou muito feliz com essa alta que pegamos aqui.
Contudo, algo a observar neste gráfico semanal é uma quebra desta linha de tendência ascendente com fechamento confirmado, pois pode indicar mudança de momentum no time frame maior. Pode sinalizar uma mudança de curto ou até longo prazo nesta tendência de alta recente, apontando para outro movimento de baixa, além de voltar a negociar dentro do canal descendente do Bitcoin, o que poderia levar a mais oscilações nas próximas semanas ou até meses. Mas, por hora, não acho que seja o caso, pois o gráfico diário ainda parece bom, e temos um ponto de invalidação claro: quebrar abaixo do ponto de rompimento do padrão de xícara e alça. Olhando o mapa de calor de liquidações do Bitcoin no time frame de 2 semanas, vemos que nesta queda recente eliminamos muita liquidez. Primeiro, a 67,4 mil, tiramos mais de 300 milhões em posições longas de Bitcoin que perderam dinheiro. Depois, tiramos outros 250 milhões com o Bitcoin a cerca de 66,5 mil. Obviamente, quem entrou em posição longa bem tarde nessa tendência de alta, depois que já tínhamos atingido o topo, foi punido rapidamente após abrir a negociação, tentando pegar alguma baixa mais alta. Mas como sabem, se veem meus vídeos, o preço do Bitcoin é atraído para onde há mais liquidez no gráfico. E claro, ele atingiu o maior nível de liquidez aqui. Então, o que procuro no mapa de calor de liquidação do Bitcoin agora? Bem, como podem ver aqui em cima, temos cerca de 200 milhões em posições curtas de Bitcoin que seriam liquidadas se o preço atingisse 68,3, que estaria acima do bolso dourado de Fibonacci. Então, para ficar claro, esse é o bolso dourado de Fibonacci que eu mencionei. O cenário ideal seria pegar a liquidez aqui para cima de novo, hoje ou amanhã. E no fim de semana, meio que lateralizando em cima desse bolso dourado de Fibonacci. No momento, eu acho que é provável que, eventualmente, a gente vai tirar esse nível de liquidez aqui, porque se olharmos isso no nosso time frame, o Bitcoin teve um salto perfeito do nosso nível de suporte aqui, indo de 66 mil até 65 mil dólares. Depois, quebramos essa tendência de baixa com outro rompimento perfeito, reteste e retomada. E basicamente, enquanto o Bitcoin negociar acima dessa linha de tendência ascendente, devemos tirar o nível de 68,3 mil. Porém, um detalhe é que estamos negociando dentro de um grande nível de resistência. Então sempre devemos ser um pouco cautelosos dentro desses grandes níveis de resistência. Este está oscilando de 67,5 mil até 70 mil dólares. Se vermos rejeição clara nos gráficos a curto prazo, há liquidez em 67,2 mil, possível alvo de preço. Novamente, se houver rejeição para baixo, há liquidez até 66,6 mil para o preço do Bitcoin. Se tivermos queda forte, observe mínimas anteriores para pegar essa liquidez um pouco abaixo. Por fim, vamos ver as tabelas de fluxo do ETF de Bitcoin de hoje. Ontem tivemos mais 200 milhões de dólares entrando nos ETFs de Bitcoin. Apesar de um dia bearish, a tendência de entradas massivas continua após queda recente. Vimos muita realização de lucros, ETFs de Bitcoin talvez temendo nova queda, então alguns lucros foram realizados. No entanto, se continuarmos a ver entradas massivas de centenas de milhões em Bitcoin sendo comprados diariamente, acredito que isso pressionará o preço do Bitcoin para cima. Então isso é basicamente tudo que estou observando nos gráficos do Bitcoin agora. Antes de encerrar, pessoal, recomendo muito que vocês conheçam a comunidade Caminho para 1 Milhão no Discord, pois é um dos servidores de trading de criptomoedas mais ativos no momento. Se quiser compartilhar sua análise ou ler a de outros e discutir sobre cripto, junte-se ao servidor. Lembrando, é totalmente gratuito. O link está na descrição do vídeo, caso queira participar ou não. Obrigado por assistir mais uma vez e nos vemos amanhã no próximo vídeo.